Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Parece, pelo que eu estou ouvindo e captando por aí, que o nosso programa ganhou mais força. Sim. Passando do domingo para o sábado, neste horário aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Não é? Que Deus seja louvado por esta mudança. E saibam todos que quem não puder ouvir neste horário tem um recurso. É o YouTube. Agora ensina a eles como fazerem. Você entra no YouTube e digita lá Páginas Difíceis da Bíblia e vai poder acessar os programas que são postados pelo Padre Saraiva. Exatamente. São esses. Aí você assiste a hora que quiser, o dia que quiser e a hora que lhe convier. Está no YouTube que nos presta um grande serviço. Bem, eu estou na pré-história de Israel. Não comecei ainda, acredito, a história. A pré-história abrange período patriarcal, êxodo no Egito, ou primeiro entrada no Egito e depois êxodo do Egito, tempo do deserto e conquista da terra, com o período dos juízes. Esse é o que nós chamamos pré-história de Israel. A história de Israel, propriamente dita, começa com as duas monarquias, a monarquia do norte e a monarquia do sul, certo? Então, para que nós sejamos bem claros, estamos falando na pré-história. E o problema, diácono, e telespectador, está em que a história sagrada não segue os parâmetros da história profana, não bíblica, no que tange, no que diz respeito à pré-história de Israel. E para fazermos a pré-história não bíblica de Israel, nós temos que violentar a história sagrada. Porque o que está aqui é história sagrada. Mas a história sagrada é diferente da história profana. A história sagrada não foi escrita para arquivar acontecimentos havidos ou existidos no passado. A história profana faz isso. A história sagrada tinha outra finalidade. O povo vindo do Egito, o povo vindo do exílio, os judeus voltados do exílio, tinham necessidade, como os povos circunvizinhos, de terem um passado. Sentiam necessidade, porque um povo sem passado é um povo sem raízes. Sem raiz. É um povo sem pé no chão. Eles precisavam de um passado. E então, em vista das suas necessidades presentes, e a partir de fragmentos de contos ou histórias, compuseram o quê? O período patriarcal, compuseram a história de José do Egito, compuseram a estada no Egito e a escravidão, compuseram o Êxodo, compuseram o Sinai e compuseram a marcha no deserto com a conquista violenta de Canaã. Tudo isto foi composição retroprojetada no passado a partir do repatriamento do exílio. Não quero dizer que todas as histórias que foram compostas nessa época e retroprojetadas no passado já não existissem
antes do exílio, antes de 587 a.C. Existiam sim, mas existiam em forma de fragmentos orais, fragmentos, pequenas histórias, não histórias longas, como temos na Bíblia atual, pequenas histórias fragmentadas e avulsas. Isto é, quem falava de Abraão não falava de Jacó. Quem falava de Jacó podia não conhecer Abraão ou Isaac. A isso nós damos o nome de tradições, não é isso? Fragmentos orais, sim. Certo. História fragmentária oral. Isto é, fragmentos de história. Eu disse também que esses fragmentos históricos, alguns deles ou diversos deles, pré-exílicos, anteriores ao exílio, na origem eram soltos, e a partir do século VII, com a primeira redação do Deuteronômio, no período de Josias, no reinado de Josias, em Jerusalém, de 640 a 609, provavelmente por volta ao redor de 622, pela primeira vez os fragmentos foram colocados em sequência cronológica. Isto é, pela primeira vez, fragmentos patriarcais foram colocados juntos com fragmentos do Êxodo. Pela primeira vez, Abrão, Isaac e Jacó vinham numa linha genealógica no século XVII. E a prova disto está num texto tardio do Deuteronômio, capítulo 26, que acredito nós já lemos aqui, mas nunca é demais reler ou repetir o texto. É o famoso credo histórico de Israel. Neste texto, nós temos a primeira junção feita antes do exílio ainda, século VII, dos patriarcas com o Êxodo. Antes desta época, os fragmentos, as histórias eram avulsas, eram soltas. Quer ler mais uma vez? A partir de qual versículo? Leia a partir. O texto propriamente começa no versículo 5º. Mas pode ler a partir do versículo 5º. E tomando a palavra, tu dirás diante do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante. Meu pai era um arameu errante. Quem é este arameu errante? Meu pai, quem é? Jacó. Interessante. Sim. Por quê? Porque, continue. Ele desceu ao Egito e ali residiu. Quem foi que desceu ao Egito? Foi Abraão, Isaac ou Jacó? Foi Jacó. Foi Jacó que desceu ao Egito. Portanto, meu pai errante é Jacó. Ele desceu ao Egito e ali residiu com poucas pessoas. Eram 70, diz o texto ao todo. Depois tornou-se uma nação grande. Israel se multiplica na história sagrada, Israel se multiplica no Egito. A primeira das promessas de Deus a Abraão se realiza: serás pai de uma grande nação. Contam as estrelas do céu se puderes, assim será a tua descendência. A promessa na história sagrada começa a se verificar no Egito. Lá, 70 pessoas, uma família patriarcal, cresce e se torna um povo numeroso. O faraó ficou com medo, né? Bom, no texto. Uma nação grande, forte e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram e nos humilharam. É este o início do livro do Êxodo, a escravidão. E impondo-nos uma dura escravidão. Gritamos então ao Senhor, Deus dos nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz. Através de Moisés.
O texto não fala, mas se subentende. E viu nossa miséria, nosso sofrimento e nossa opressão. E o Senhor nos fez sair do Egito com mão forte e braço estendido, É o famoso capítulo 14 do Êxodo. em meio a grande terror, com sinais e prodígios. E nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, uma terra onde mana leite e mel. Pronto, esse é o credo histórico, é um credo histórico. Por quê? Porque se relata um a um acontecimentos que se supunham ser históricos, que se supunha serem históricos, que se supunha terem existido no passado. Quer dizer, é o passado. Mas pela primeira vez, o passado vem concatenado. Concatenado, a palavra é essa. É, da forma como nós o conhecemos. Tá certo? Bem, não é preciso dizer, mas também não é demais repetir, que o Abraão pós-exílico deveria ser um homem ecumênico. Isto é, ele deveria ter bom relacionamento com os vizinhos. E então se tecem relações entre Abraão e todos os povos vizinhos. Em primeiro lugar, ele é pai de Isaque, mas através de Agar, ele é pai de Ismael. E Ismael é o epônimo ancestral antigo, criado dos árabes que estavam por ali na vizinhança. Vamos fazer um intervalo e continuamos. Abraão devia ter relacionamento também com os amonitas e moabitas, que eram os vizinhos dos judeus de Ehud. E isto se mostra através do sobrinho Ló, que escolheu as terras da Transjordânia para lá residir. Abraão deu opção a ele de escolher. Deu, mas vejam, tudo isto é fictício. Tudo isto quer apenas dizer que os vizinhos, amonitas e moabitas, eram relacionados parentesticamente, aparentados com Abraão. Abraão tinha um parentesco com os arameus, através de Labão, com o qual Jacó vai estar. E assim se vão estabelecendo, criando parentescos. São parentescos fictícios. O próprio Abraão parece ser uma figura fictícia. E era necessário que ele se relacionasse com esses vizinhos todos. E isso se fazia, ou isso se fez na história sagrada, através de matrimônios e através de uniões familiares. Entende? Então, Abraão se relacionou com o norte, com o leste e com o sul. Além de se relacionar, claro, em linha direta com os israelitas, através de Isaque e Jacó. Tá? Perfeito. Era preciso um segundo patriarca. Era preciso o patriarca Isaque. Isaque não tem um ciclo. Abraão tem um ciclo das histórias de 12 a 25 do livro do Gênesis. Agora já longas, já não mais fragmentos antigos e soltos. Era preciso um patriarca que nunca tivesse deixado a terra de Israel, a terra santa. Por quê? Porque os que voltaram do exílio, embora não a tivessem mais como domínio, não fossem mais donos, queriam que no passado algum dos seus antepassados fosse o dono da terra onde eles pisavam. E criaram a figura
de Isaac. Ou havia fragmentos soltos de Isaac que nunca deixou a Terra Santa e o colocaram em linha genealógica com Abraão, fazendo de Abraão o pai de Isaac. Era preciso unir o norte, a monarquia do norte, que não existia mais, mas muitos estrangeiros, muitos israelitas vieram para o sul. Era preciso unir o norte ao sul, Israel aos exilados. E isto se fez através do patriarca Jacó. Provavelmente Jacó fosse uma figura fragmentária mais conhecida e mais divulgada no norte. Quando se deu pela primeira vez a sucessão genealógica, o norte tinha que estar também voltado para o sul, porque o norte desapareceu. E muitos israelitas, no desaparecimento do norte, se tornaram refugiados no sul. Provavelmente ou possivelmente trouxeram essas tradições de Jacó. Jacó foi feito descendente ou filho de Isaac. Mas, padre, me permita voltar justamente a Isaac, aquele episódio em que Abraão envia um dos seus servos para que traga uma esposa para o seu filho Isaac. Como se dá isso? Que ele vai com camelos, com aquela riqueza, e traz a esposa, Rebeca, se não me engano, se não me falha a memória. Onde é que entra esse relato? Bom, dentro? Ele vai buscá-la entre os arameus. Certo. Lá do Iraque, vamos dizer hoje. Não quer que seja uma do país. Sim. E aí entra a famosa teologia do estrangeiro. Quem é estrangeiro? Nós estamos acostumados a dizer que estrangeiros são aqueles que não nascem no nosso país. E é verdade. Mas a palavra estrangeiro tem muitos significados. Pode ser um que não seja dos nossos, um que não siga os nossos costumes, um que não siga a nossa religião, um que não se reconheça no nosso passado, um que não fale a nossa língua. Todos estes podem ser para nós estrangeiros. Os repatriados eram estrangeiros, porque a terra não lhes pertencia mais. A terra era domínio da Pérsia. E era de todo interesse deles que, na história construída e projetada no passado, os personagens chaves viessem como eles do estrangeiro e provavelmente do mesmo lugar onde eles estavam, em Babilônia. Abraão vem de Ur da Caldeia, que é Babilônia, e é lá que vão buscar também uma esposa para Isaac. Isto é, não se deve casar com os autóctonos da terra, porque nós não fazemos, os repatriados não fizeram aliança com os autóctonos, com aqueles que habitavam Canaã. Nunca consegui enxergar, tá vendo? Dessa forma, quando eu li esse relato. Pois é, profundamente. era preciso criar a figura do estrangeiro, porque eles próprios eram estrangeiros, ou se sentiam estrangeiros numa terra que na verdade não era mais deles. Eles puderam voltar do cativeiro, do exílio, mas a terra era província da Pérsia, era a quinta satrapia persa, era a famosa Transeufratena. E na terra para a qual voltaram, eles não a encontraram vazia, eles a encontraram habitada. A terra para a qual voltaram havia
os judeus que nunca foram para o exílio, Permaneceram e lá. israelitas que estavam lá e também não foram. Havia Samaria ali por perto, havia os árabes do deserto, havia os habitantes da Transjordânia, havia quem tivesse tomado posse das terras que os que foram levados para o exílio deixaram, tiveram que abandonar. Eles foram para o exílio os mais notáveis, os maiores, os que tinham mais dinheiro, os que tinham mais influência. As propriedades deles foram invadidas. Os autóctonos eram os pobres que não foram. Como o MST, ao menos no passado, invadiam terras para poderem morar, porque tem que morar e não tinham onde, eles fizeram a mesma coisa. Os que voltaram do Egito não só eram estrangeiros, mas tinham dificuldades em reaver as suas posses perdidas. Os que voltaram, você falou do exílio, não? Do exílio, do Egito não, do exílio. Certo. Do exílio de Babilônia. Tá? Tiveram que reconquistar a terra. Reconquistar a terra. E para isto, bom, nós vamos chegar lá. Certo. Né? Para isto, eles tinham que criar um passado. Aproveitando-se dos fragmentos patriarcais, criaram os patriarcas, organizaram os patriarcas em árvore genealógica descendente e os retroprojetaram lá. Este foi o nosso passado. Assim acreditavam que as coisas se tivessem passado. Ou seja, não era um povo sem memória. Não era mais um povo sem memória, não. Era um povo que tinha, nos antepassados, nesses pastores seminômades, a sua memória. Mas isto já é um grande passo. Pode alguém dizer superficialmente, mas foi inventado. Momento. Vejam a história da Grécia, vejam os inícios de Roma. Lá, os heróis, os iniciadores, eram semideuses. Aqui não há nenhum semideus, não há nenhum herói do tipo de Homero. Ah, pastor de ovelha. Os nossos antepassados não eram gente importante, eram gente pacífica que vivia à custa do pastoreio de gado de médio porte. Por isso, bem mais fácil de nós tomarmos como Isto é um fato passado histórico. humano. É um passado humano, mas é história sagrada. É por causa disto que a história sagrada se transformou em história profana. Mas agora nós temos que distinguir uma coisa de outra. E só fazemos a história profana fazendo violência à história sagrada. Porque a história sagrada não tinha a mínima pretensão de arquivar acontecimentos do passado. Nem tinha possibilidade para tanto. Não tinha arquivos e não tinha interesse para isso. Certo? Certo. Bem, claro, aqui está o livro do Gênesis, nos 3 patriarcas, colocados tardiamente em árvore genealógica um com o outro. E a história de José do Egito. Bem, esta história é uma história à parte, é uma história também avulsa. Mas o nosso tempo está encerrado. Mas que pena. E na próxima semana, no próximo sábado, se Deus quiser, haveremos de estudar esta história de José do Egito. Então, até o próximo sábado, com a bênção e a graça de Deus.